trazer esse juízo para essas duas cidades, ali próximo ali no Oriente Médio, próximo do Egito. Eram cidades muito grandes, consideradas até um estado, né, de muitas pessoas ali que viviam ali. Todavia, aqui nós lemos no capítulo, a partir do versículo 23, né? Eu vou estar meditando aqui com os irmãos. A partir do versículo 17, é onde Deus anuncia esse juízo para Abraão. Até porque Ló era o sobrinho de Abraão e vivia ali em Sodoma. Ele se estabeleceu ali, tinha, né, fazendas, ele era pastor de ovelha, Ló, e ele se estabeleceu ali naquela cidade. Então ele tinha a sua esposa, tinha seus filhos e tinham os seus criados, né, que eram pessoas que trabalhavam para ele. E então Deus anuncia que ele iria derramar o juízo naquela cidade, e Ló estava lá. Eu acredito que foi uma das preocupações de Abraão, porque Abraão, ele era o tio de Ló. Então ele se preocupou, né, com aquele anúncio de Deus, porque certamente ele pensou que Ló iria ser destruído com a cidade. Então ele se preocupou. Por isso que Abraão agora aqui começa a interceder em favor de alguns dos moradores daquele lugar, que se fossem pessoas justas, mesmo assim Deus iria destruir a cidade ou não. Então nós vemos aqui um diálogo de Abraão com a presença do Senhor, né? E antes disso, no capítulo 18, nós vamos ver aqui que Deus faz esse anúncio através de 3 anjos. E eles vêm na terra em forma de homens, em forma humana, né? Existe uma manifestação de Deus até nos dias de hoje. É muito raro nós vermos, é muito raro nós ouvirmos falar, mas até nos dias de hoje, se for preciso, o Senhor, ele manifesta assim, em forma de humano, anjo que se vai lá, continua. Dá uma pausa aí. O Senhor Deus, ele enviou 3 anjos para anunciar a Abraão. Esses 3 anjos, ele veio trazer 2 notícias: a boa, né, e a notícia ruim. A notícia boa que eles deram para Abraão é que Abraão, Deus iria continuar o concerto que tinha feito, a aliança que tinha feito com ele, né? Através dele, fazer uma grande nação, separar um povo, que esse povo iria conhecer a Deus e iria manifestar para as nações esse Deus que hoje nós conhecemos, né? Que também foi através desse povo, que é o povo judeu. Então, Deus veio trazer a notícia para Abraão, dizendo para Abraão que por aqueles dias, a sua esposa Sara, ela ia dar um filho para ele, ainda que ela estava já envelhecida, ele também estava envelhecido, mas o anjo veio anunciar que por aqueles dias eles iriam ter um filho, né? E ele ia se chamar Isaac. Então Deus, através desse filho, ia continuar o plano, né? O projeto que ele recitou, né? Falou lá no início da queda de Adão e Eva, que da semente da mulher iria levantar que era Jesus Cristo, nosso Senhor, da semente da mulher, para pisar a serpente, né, a antiga serpente, e para abençoar as nações. Então era um plano de Deus na vida de Abraão e com os seus filhos posteriormente, que iam vir depois, né? Então
o anjo veio confirmar e trazer essa boa notícia para Abraão. Abraão já estava velho, talvez até um pouco meio sem esperança, né? Naquilo que Deus tinha falado com ele, logo quando chamou ele, né? Então passou-se ali aproximadamente 13 a 14 anos, o anjo vem e anuncia essa novidade para Abraão. E depois desse anúncio, aí agora Deus vem, né? Também dá uma notícia ruim, dizendo que a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, Deus estava vendo que os moradores daquela cidade estavam de forma tão pecaminosa que Deus já não estava mais suportando, né, os moradores daquele lugar. Então Deus veio trazer um juízo para pôr fim na maldade, na violência, na corrupção, né? Então Deus veio anunciar também para Abraão. E aí a Bíblia fala que depois que os anjos dão essa notícia para Abraão, né? E aí a Bíblia fala que os anjos eles se viram e vai em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. E é interessante que depois que Abraão tem um diálogo com Deus, intercedendo por aquelas duas cidades, para Deus dar livramento, se existia alguém ali justo, alguém ali que não estava contaminado com o pecado, Deus respondendo para Abraão, não, se houver ali 50 moradores da cidade que são justos, por amor aos 50, eu não vou destruir aquele lugar. Então, os irmãos observam aqui o cuidado que Deus tem pelos seus, né? Por aqueles que andam de forma justa, de forma reta, vivem honestamente. Deus tem um cuidado maravilhoso. Então, por amor daqueles 50 que Abraão ali citou, Deus não ia destruir o país inteiro, né? Glória a Jesus. Hoje nós vemos aí alguns rumores, né, de destruição, disso ou daquilo, mas nós ficamos em paz, nós ficamos tranquilos, porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos adorando a Deus, nós não andamos no pecado, né, nós não andamos aí de forma dissoluta, de qualquer jeito, nós andamos com temor no nosso coração, adoramos a Deus, servimos a Deus. Então nós ficamos tranquilos porque Deus tem um cuidado para cada um de nós. E qualquer juízo que Deus for determinar sobre a terra, sobre o mundo, nós iremos receber de Deus o livramento. Então isso nos conforta, isso nos dá segurança, né, e nos traz até uma alegria de servir a Deus e de ser crente na pessoa de Jesus. Então, aqui então os anjos eles se viram para lá para esse propósito, por fim na maldade, na violência, né, dos moradores daquele lugar. E só que Ló estava lá na cidade de Sodoma. E quando os anjos chegam lá, nós vamos ver aqui um pouco aqui logo nos primeiros versículos do capítulo 18, que o anjo vai até a casa de Ló. O anjo, já na direção de Deus, eles vão até a casa de Ló. Ló recebe os anjos, e os anjos anunciam também a Ló. E os anjos anunciam a Ló e orientam Ló e a sua família toda a escaparem da cidade, a correrem e largarem tudo para trás, deixarem tudo, porque não daria mais tempo. Não dava mais tempo para Ló pedir para os seus criados separarem o rebanho, pedirem para suas filhas separarem as roupas, separarem os móveis, né? Não dava mais tempo. Então o juízo de Deus estava chegando na cidade de Sodoma e Gomorra, não dava mais tempo. Então o anjo correu lá e avisou eles, pega suas filhas, pega a sua mulher e foge para fora da cidade, porque o juízo está vindo de Deus na cidade e vai ser tudo destruído aqui. E se vocês estiverem aqui, vocês vão ser destruídos juntos. Então, aí a Bíblia fala então que Ló sai da cidade, né? Pega ali as suas filhas, sua esposa e sai da cidade correndo. Só que a mulher de Ló, os irmãos já devem ter visto, que ela se preocupou talvez com alguma coisa que ficou para trás. Só que a ordem do anjo era: pegue um na mão do outro,
sai da cidade, para fora da cidade, e não olha para trás. E não olha para trás. Então, esse ponto é uma mensagem, mas que nós, como cristãos, nós não devemos olhar para trás. Olhar para aquilo que aconteceu lá atrás. O nosso alvo, a Bíblia diz, que é Jesus. Nós devemos olhar para o monte, da onde virá o nosso socorro, né? Olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que andar olhando para Jesus, sempre seguindo a nossa vida, vivendo a nossa vida, olhando para Jesus, né? Através do louvor, através da palavra, através da oração, estamos sempre olhando para Jesus, né? E não devemos olhar para trás. Por quê? Quando a mulher de Ló se preocupou com o que ficou para trás e olhou, a Bíblia fala então que ela virou uma estátua de sal. Ficou ali paralisada até hoje, né? Diz a história, os estudos seculares que não são da Bíblia, que até hoje tem lá no lugar uma estátua de sal que é a mulher de Ló. Então, os irmãos, observem que o Senhor ele tem um cuidado maravilhoso com a sua igreja, mas nós devemos estar olhando para Ele, servindo a Ele, andando na presença dEle, né? E nós não seremos, nós não iremos passar pelo juízo de Deus que virá mais cedo ou mais tarde sobre o mundo. Glória a Jesus. Nós estamos... E a Bíblia fala que Ló foi salvo. Ló foi salvo, as suas filhas foram salvas daquela destruição. E a cidade lá de Sodoma e Gomorra foi destruída completamente. Não sobrou nada. Nem as margens de rio que tinham por lá secou, virou tudo sal. Virou tudo sal lá, salgou tudo lá. E Deus destruiu tudo porque Deus derramou uma chuva de fogo e enxofre naquele lugar e destruiu tudo, né? Então, a Bíblia fala aqui que Abraão, depois, posteriormente, Abraão, então, Deus visita Abraão para cumprir com a palavra que ele tinha anunciado através dos anjos. Deus visita Abraão e a mulher de Abraão, quando ouviu, né, a partir do versículo de número, a partir do capítulo 20, a partir do capítulo 20 de Gênesis, nós vamos ver aqui que Abraão, 20 não, a partir do versículo 21, que é o nascimento de Isaac, né? Nós vamos ver aqui que quando o anjo anunciou para Abraão e para Sara que eles haviam de receber, de ganhar um filho, ela ficou assim um pouco duvidosa, né? Devido o quê? Devido a circunstância. Ela já era uma mulher de uma idade avançada, ela tinha 90 anos, quando o anjo veio anunciar para ela tinha 90 anos. Aí a Bíblia fala que o costume da mulher já havia cessado, né? A Sara já não tinha mais o costume de mulher, já havia cessado porque já estava envelhecida. Então ela duvidou. Era uma circunstância realmente, mas, né? De dúvida mesmo, né? De dúvida. E aí o que acontece? Observa que nós, quando ouvimos algo de Deus, assim que foge um pouco, né, da anormalidade, nós ou não acreditamos, ou se acreditamos com um pouco de dúvida, porque foge um pouco da normalidade para nós, né? Como fugiu também para Sara. Mas os anjos que estavam lá, percebeu que Sara riu, né? Ela riu ali. O anjo falou: olha, há alguma coisa impossível para Deus, né? Falou para ela. Então, mas isso é interessante, que quando Deus dirige para nós uma promessa, né? Uma promessa de salvação, por exemplo, o Senhor nos promete salvar nosso cônjuge, nosso casamento, nossos filhos, os nossos netos. Às vezes para nós isso
está longe de acontecer por causa das circunstâncias. Nós não vemos, talvez nós não pensamos que isso pode acontecer, porque os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, e isso parece que está fugindo um pouco da normalidade. Mas aí é que nós temos que crer na palavra de Deus, que o anjo disse para Sara: há alguma coisa difícil para Deus? Não há. Então, aí Sara, então, vendo que o anjo transmitiu essa mensagem para ela que acreditava no Deus de Abraão, que tinha chamado Abraão, então ela até se justificou: olha, eu não ri, eu não sorri, mas o anjo falou: olha, você sorriu sim, e por esses dias da vida, você vai ter um filho, e o nome dele será chamado de Isaac. E ela, depois a Bíblia fala que Deus visitou ela e Abraão, e então ela teve um filho na velhice. E ele também teve um filho, né? E aí eles puderam crer na palavra de Deus e na promessa de Deus. Então, irmãos, Deus havia de fazer muitas coisas através daquela promessa. Você sabe que quando Deus faz uma promessa e dirige para nós uma promessa, Deus ele não faz a promessa simplesmente para nos alegrar ou para nos deixar felizes no momento que Ele transmite uma palavra de promessa para nós. Não. Mas além de nos alegrar, além disso, Deus tem muito mais. Deus ele tem planos, né? Deus ele tem projetos grandes para as nossas vidas. Então, quando Deus nos dá uma promessa e que chega o tempo do cumprimento dessa promessa, é porque Deus tem uma obra muito grande para fazer, através, né, da realização daquela promessa que Ele trouxe para a nossa vida. Às vezes a salvação dos filhos, a salvação dos parentes, a salvação, né, abençoar a família, abençoar o cônjuge, porque Deus ele tem um plano superior, muito mais grande do que além daquela promessa que Ele nos fez, né? De salvação, de libertação, de transformação. Deus ele tem um plano poderoso, né? E as obras de Deus ela é maravilhosa e poderosa. Então, o filho que Deus deu para Abraão não era simplesmente para trazer alegria no momento para ele, mas não, era para projetos grandes e obras muito grandes futuramente. E nós vemos na palavra de Deus que o plano de Deus foi ali concretizado através dessa grande promessa, né? Então nós ficamos com a palavra de Deus, e o Senhor Jesus, Ele também tem planos a concretizar nas nossas vidas, né? Nós vemos aqui que a palavra de Deus aqui nos transmite uma segurança na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus, porque Jesus, Ele é aquele que foi exaltado por Deus sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra. Todos os seres viventes, todos aqueles que foram criados pelas mãos poderosas de Deus, têm que submeter-se ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, exaltou Jesus sobremaneira. E a Bíblia fala que no nome de Jesus, que foi exaltado por Deus, há poder sobre todos os nomes. Então, nós estamos servindo a Ele, andando na presença dEle, sabemos que Ele tem livramentos para nós, e também o Senhor tem prosperidade para a nossa vida, abençoar a nossa vida, nos sustentar, né? Nós vemos aqui uma passagem de Abraão, que houve um tempo que, aonde ele morava, ali em Canaã, houve uma fome muito grave, uma fome, não tinha o que comer. Aí, pela providência de Deus, Deus orientou que ele descesse para o Egito. Ele desceu para o Egito e Deus foi com ele. Chegando no Egito, ele prosperou lá. Deus prosperou a vida dele. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que o mundo passa por situação difícil, mas se nós, irmãos, permanecermos com Cristo, né, na presença dele, adorando e servindo ele de todo o nosso coração, o Senhor tem providência para o nosso lar. Deus tem providência para a nossa casa e providência para a nossa família. Então é maravilhoso ser crente e servir a Deus de todo o nosso coração, né? Que Deus possa abençoar as irmãs. Foi um prazer, uma alegria, né? Também agora participar com a irmã Sandra. Sempre que quiser, a irmã tá
faz parte do nosso culto online. Nós vamos arrumar uma